Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos. Obrigada por estarem aqui neste Clube dos Poetas Vivos, depois do verão e do descanso, o primeiro clube do fim deste ano, e que hoje tem a grande alegria e a grande honra, e agradeço já muito a generosidade da Lila, de receber a Lila Tiago, vocalista e letrista das Fado Bicha, e que está aqui hoje connosco para, enfim, conversar sobre poesia, sobre as suas letras, necessariamente também sobre a sua biografia e sobre muitas outras coisas que surgirão. Temos connosco para ler a Alice Azevedo, atriz e minha amiga, e que já esteve no clube outras vezes, e o João Caçador, músico e a outra metade das Fado Bicha. E, portanto, estamos, digamos assim, hoje em família, entre amigas, até porque já estivemos as quatro numas leituras organizadas pela Alice há uns meses, e não deixa de ser um encontro saudoso e feliz este. Vou fazer uma pequena introdução sobre a Lila e depois passamos a algumas leituras de poemas. Enfim, para quem não sabe, o clube é uma conversa, tem leituras e também terá, a dada altura, uma oportunidade para vocês poderem fazer algumas perguntas, se quiserem. Estão-me a ouvir bem? Estão? Desculpem, eu acho que eu é que não estou muito bem sentada. A Lila é cantora, poeta, performer e ativista transbicha. Nasceu em Lisboa, estudou Psicologia, tirou um mestrado em Psicologia Sistémica, Familiar e Comunitária. Fez teatro entre 2013 e 2013. Trabalhou em Atenas entre 2013 e 2016 numa ONG pacifista e antirracista. Iniciou as Fado Bicha em 2017 com o João Caçador. Quer dizer, penso que primeiro sozinha e depois com o João Caçador. Mas se calhar este é um detalhe. É um detalhe que não interessa muito. E tem uma linha de pesquisa performativa com a Alice, voltou entretanto a fazer teatro e está neste momento no Teatro Nacional Dona Maria II, e com o João, na peça do Pedro Penin, Casa Portuguesa. E também falaremos depois sobre isso. Obrigada, Lila, por teres aceito. Obrigada pelo convite. Eu estou um bocado nervosa. Digo já que é para que ajuda-me. E foi engraçado porque a Teresa convidou... Já foi o ano passado que tu foste ler? Foi. Convidou a Alice no ano passado para ler poemas de um outro poeta, cujo nome eu não me lembro. Eu penso que foi o Carlos Poças Falcão. Não, Exatamente. ou foi o Manuel A. Domingos, já não me lembro. Não, foi o Carlos Poças Falcão, sim. E pronto, ou seja, ele era o poeta convidado do Clube dos Poetas Vivos e a Alice foi ler poemas dele. E passado uns tempos, um mês, 2 meses, a Teresa convidou-me para participar no Clube dos Poetas Vivos e eu assumi que seria para ler poemas de outra pessoa e aceitei, que é uma coisa da qual eu gosto. E depois, passados uns 2 meses, mandei-lhe mensagem a dizer: olha, mas ainda não me disseste quem é a pessoa que eu vou ler os poemas. E a Teresa disse: não, é contigo. E eu disse: não, isso eu não quero. Mas pronto, depois ela convenceu-me e aqui estamos. Sim. Eu achava que tinha sido claro, explícita, mas não foi nada. Vamos ler alguns poemas. Esta seleção é uma seleção, enfim, minha, nossa. Pode haver, se calhar, algumas surpresas de coisa. Enfim, foi muito difícil escolher. Eu estou só a fazer esta, porque foi realmente muito difícil. Isto não é surpresa nenhuma. Estivemos hoje à tarde de volta dos poemas, como tentamos estar sempre no clube. E foi muito difícil deixar algumas coisas de fora. Portanto, é possível que a meio tínhamos assim uns acessos de vontade e peguemos em coisas que não estavam pensadas. Mas vamos ler alguns poemas da Lila. Eu vou começar, eu não sei se eu venho bem ou não. Usei este, se calhar. Obrigado. Então aqui vamos. O primeiro poema chama-se Estourada e diz: nós, do fado abichanado, somos touro e veado, do chão levantado, feroz e armado, de canções um punhado, manifesto advogado, até que o último touro ao prado seja roubado para ser torturado. Não é bailado, sonata ou trinado, é fantasma do passado,
Cruel dissimulado, um lindo massacre ornado de cultura disfarçado. Tristes carrascos de traje floreado, proletário brazonado, com o aval do bom prelado. O casto e o encarnado, cada hóstia seu ditado, o aval do bom prelado, o casto e o encarnado, toda a hóstia é só ditado. Não é gado, mas que povo, mas que Estado. Queremos o touro respeitado, nem toureiro, nem forcado, pegado, atado, largado, garreado. Não é gado, é um animal assustado. Perdido, acossado, ferido, aviltado, para gáudio do povo usado, mas que povo, mas que Estado. Perdido, acossado, ferido, aviltado, para gáudio do povo usado, mas que povo, mas que Estado. Não é gado, mas que povo, mas que Estado. E é este o nosso brado, o nosso veemente recado. Nada disto é fado, nem tem futuro no condado. Fora da arena, depauperado, o touro tomba como combinado. E o público, desassossegado, sem sentido figurado, urra, torpe e já espiado, chama bravo a este legado. Este despojo do patriarcado, violento, deliberado, um artifício orquestrado, de poder sobre um sacrificado. Tudo a ser repensado. Opomos-nos ao primado do dominador, do dominado, e depomos o reinado do homem Deus sagrado. Coitado, frágil macho ritualizado, protegido no noivado de conquista e mercado. Nesse velho império malvado, do controlo e do privado, colónia, ouro, bispado, propriedade e pecado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado. Fogo na casa. Já cheguei a fim, e dentro de mim o desejo inflado entorna o caldo, inunda o dique, perturba o saldo. O desejo inflado entorna o caldo, inunda o dique, perturba o saldo. Pus todas as fichas, gastei o meu latim, já cheguei a fim. Fogo na casa, vontade na asa, a tua boca no vão da minha escada, lá, onde a fraqueza impera molhada. Boca no vão da minha escada, lá onde a fraqueza impera molhada. Sôfrega, dou-me à tua língua em brasa. Fogo na casa. Tenho no corpo torrente de lava, medo que eriça, fome que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos num conto furtivo. Rimam com anos. Não tenho vergonha. Eu já não me privo. Ponha, é tão bom ser passivo. Há lume no cais. E eu louco por mais fundo, mais forte, mais doce. E eu peço, rebolo, eu sei o que quero e mereço. Mais fundo, mais forte, doce. E eu peço, rebolo, eu sei o que quero e mereço. Dou tudo. E se gosto, assento a reais. Há lume no cais. E tanto poder em te receber, o cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. O cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. Fecha a janela. Vem-me comer. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos num conto furtivo. Rimam com anos. Não tenho vergonha, eu já não me privo. Ponha, como é bom ser passivo.
O gesto não mente. Filho de boa gente. Aprendo uma nova conduta. Nesse movimento mora a minha luta. Papa do meu corpo, puta e presidente. O gesto não mente. Tenho no corpo torrente de lava, medo que eriça, fome que cava. Tenho no corpo torrente de lava, lambe que eriça, entra que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos num conto furtivo, rimam com anos, não tenho vergonha, eu já não me privo, ponha, é tão bom ser passivo. Bicha abusada, rota, passiva, sou Vênus molhada, Madalena e Shiva. – 1997. A princesa Diana morreu. Vi o funeral em direto na televisão, sentado no sofá da minha avó, a comer cereais. O príncipe William e o príncipe Harry seguiam o caixão tão compostos, tão bonitos naqueles fatos. Vi-me a mim naquele cortejo, cheio de dignidade aos olhos do mundo inteiro, sem deitar uma lágrima. Já não me lembro se eles choraram, mas acho que não. Eu sou um maricas e sou gordo. Nunca poderia ser um príncipe. A quem é que interessa a minha tristeza? Fui passear a Boy, a cadela que a minha avó trouxe e achava que era um cão. E eu dei-lhe o nome de Boy, mas afinal é uma cadela e agora só respondo por esse nome. Enquanto a Boy corria, pus-me a cantar a música da Janet Jackson. Li que é sobre o melhor amigo dela que morreu com SIDA. Já percebi que eu também vou morrer com SIDA. Acho que é inevitável. Quando for adulto, vou-me embora, vou para outro país. Só falo com a minha família ao telefone. Assim eles nunca saberão. Não quero que tenham vergonha disto que eu sou. De ser tão fraco que não respondo aos rapazes que gozam comigo na escola e na rua. Nem levanto a cabeça. Às vezes, até finjo que estou doente para não ir à escola. Acordo de manhã e o meu primeiro pensamento é a humilhação. Não aguento mais o olhar de pena das minhas amigas quando eles me empurram, ou me cospem, ou gritam quando eu entro na cantina, a chamar-me maricas e a dizer para lhes chupar a pila. Já fiquei sem almoçar tantas vezes só para não levar com aquilo. Não posso dizer a nenhum adulto, porque aí eles saberão e vão olhar-me com aqueles olhos de pena. Pena de eu ser tão maricas. Será que vou viver tranquilo alguma vez? Não passar o dia inteiro com medo, a olhar por cima do ombro, a tentar controlar a voz, as mãos, os corredores por onde posso ir no recreio, a dar voltas sozinho ao bairro durante horas, à espera que eles se vão embora do banco da rua, para não ter de passar por eles. Eu ainda nem percebi se sou mesmo gay, mas eles, pelos vistos, já sabem. A música da Janet Jackson faz-me sempre chorar. É como se fosse sobre mim. Só tenho 12 anos, mas parece que já carrego uma sentença de morte. Ribeiro Santos. Fez tanto frio ontem nos meus ossos e em Portugal. Subi a calçada Ribeiro Santos e tentei imaginá-lo debruçado numa daquelas janelas. Virei os olhos para dentro e procurei essa imagem, que talvez nunca ninguém tenha visto, mas existe para sempre e já existia antes dele morrer, e já existia antes dele nascer. Uma pessoa jovem debruçada numa janela, a cortar com o olhar o ar baço de janeiro, escrutando cada folha, cada pedra, cada cascol, procurando a centelha certa de esperança e revolução para sair de casa nesse dia. Hoje, Portugal amanheceu mais ameno e os meus ossos amanteigados comprazem-se no largo da boa hora. Uma pessoa velha está sentada num banco, rodeada por fitas brancas e vermelhas, quase que aposto ter-se-á revoltado com o jugo de janeiro
E o sol espera agora, espera espraiado nas suas pálpebras. Fiz amor contigo, estavas morta. Raspei a pele do meu corpo de criança com um pau áspero e não sangrou. Morreste cedo, antes de eu deixar de ser teu filho. Antes de eu deixar de ser teu filho, como acontece a todos os filhos, deixaste de ser minha mãe. Vou querer que este poema dure para sempre. Roí os teus ossos no meu prato vazio, fui cão, serei sempre cão. Moí os teus ossos num ritual sem nome, num quarto, às escuras, usando de almofariz, feito pedra côncava, o meu coração, já sem pele. Fiz amor contigo todos os dias, amor de abrir os olhos, amor de lavar a cara, amor de não pensar em ti todos os dias, de passar meses sem te nomear, amor de te esquecer. Estavas morta e não paraste de morrer. Para de morrer, para, esta morte que não sara. Aninhei-me no teu sovaco, a tua pele estava seca, fibrosa como papel velho. De joelhos contemplo-te, rezo para que me ampares, rezo para que chovas leite. Vês que sou fiel à religião que me impuseste com o teu sacrifício? Passeio o meu escroto nos dedos dos teus pés, numa brincadeira pueril. Conheço-me melhor, esfregando a minha pele na tua, confundindo os suores, aliviando os humores. A boca dos ícones é uma parede seca pintada de branco e beijo-te, mesmo assim, saliva com saliva, uma sabendo a morte, a outra correndo. Correndo para o mar. O mar mata, o mar devolve, o mar envolve, o mar dissolve. A tua vagina é um oceano imenso, pulsante, ignoto, cristal, onde mergulho sem lanterna, sem medo de não sentir o chão. Faço o caminho inverso e recomponho o ninho. O teu corpo é meu, reclamo-o como casa, paredes da carne que me pariu. Flutuo acima da cama, no quarto imerso em líquido amniótico, luminoso de aurora. Sabes que mergulhei na esperança de um novo caldo inicial, encontrar-te à porta e sairmos para a rua de mão dada, começar o dia. Mas o sol levantou-se preto no céu, desta vez. E o teu olhar continua perdido para o meu, perdido para sempre na memória da luz. Quis fazer amor contigo inteira, mas não soubeste, não ouviste, não quiseste, subtraíste-te, submergiste, e eu fiquei rouca de tanto chamar o teu nome. Entre as ondas, com água salgada a entrar-me pelo nariz sem parar, até também eu ficar completamente estéril por dentro e já nem saber o teu nome para te chamar. Imprimiste o selo da morte no meu peito. Voltei à praia e fiz-me abutre. Volta, para de morrer. Vamos fazer amor no altar da vida. Sopra o sangue de volta às tuas veias e tu fazes o mesmo ao meu. Como todas as pessoas que se amam. Acompanha-me nas ceias das noites que desaguam em manhãs abertas como um livro aberto com palavras claras. Vamos fazer amor, mãe. Vamos foder amor. Amor, amor. Tu dentro de mim, eu dentro de ti. Fodemos a vida, jorramos, gozamos, ressuscitamos, a rir e a comer de boca aberta. Beijamos os pescoços do esquecimento. Atamos a ligação. Espantamos os abutres. Show! Show! Matamos a morte. Foguetes. Só eu sei o que se passou dentro destas paredes. Soaram foguetes lá fora, sim. O estrondo foi tonitruante, sim. Passaram aviões, rasteiros e aziagos. Chocaram automóveis, ruíram prédios, explosões a gás. Muitas pessoas gritaram, gritos corriqueiros e outros aflitos. Quem estivesse atenta não conseguiria ter mais do que 10 minutos de tranquilidade
a ver a lua, a ver a ponte. Lá fora o chão rebenta em bolhas de lava. Os transeuntes afadigam-se a contorná-las, a caminho da farmácia, do supermercado, de um qualquer desfecho diário para a cansativa fábula do sentido. Tudo é tão perigoso, tão assustador e cansativo. Mas dentro destas paredes, só eu sei como tratei de cuidar diligentemente, mesmo sem ver caules a crescer, mesmo sem ver botões a desabrochar. Do choro fiz rega, mas só depois de o amar como choro mesmo, erguido num cálice acima da minha cabeça, tremendo com o impacto dos foguetes, os foguetes que começam a rebentar ao cair da noite, como hostilidades secretas numa guerra primordial. Do choro fiz rega e espremi as minhas pernas várias vezes, alisei-lhes os músculos para me certificar de que ainda os sentia, de que ainda podia andar a cada dia, podia. Dentro destas paredes apenas andei, chorei, reguei, cuidei, aguentei-me e fiz-me crescer para dentro. Fui-me preenchendo. Há alturas em que faço fogo e também eu vou e rebento em foguetes com pólvora nos bolsos. Bom, querida Lila, depois desta... Devo dizer que é uma experiência um pouco complexa, meio agridoce. Sim. Ouvir outras pessoas a ler a tua poesia em frente a outras pessoas. E que leram muito bem, obrigada por isso. Foi muito emocionante. Por acaso pensei hoje nisso e falámos sobre isso, como seria, porque, enfim, os teus poemas quase sempre são cantados por ti, não é? Imagino eu, e deve ser... Não sei se é a primeira vez que ouves assim os teus poemas lidos, mas comecei a pensar como seria para ti. Sem dúvida. Bem, desses que vocês leram, nem todos são letras de canções. É curioso ouvir aqueles que são letras de canções, como o primeiro que o João leu e o primeiro que a Alice leu, a serem declamados, porque é muito diferente escrever letras de canções e particularmente letras ou que seguem a estrutura de certa forma rígida do fado, a estrutura musical dos fados tradicionais, nomeadamente, ou que tentam de alguma forma replicar as lógicas de métrica e de rima das canções na sua forma clássica. Ou então escrever poemas livremente, sem se preocupar com métrica, com rima, Quer dizer, há muitas preocupações, outras, mas não essas. E eu gosto muito de escrever poemas livremente, mas também gosto muito de escrever poemas para canções. Desculpa ficar de costas para ti. Eu também estou de costas para a Alice e estava a pensar nisso. Tens que me perdoar, meu amor, desculpa. Porque tem desafios diferentes. A questão da preocupação particularmente com a métrica, com a rima, tem um desafio particular, para além de toda a parte criativa da linguagem em si, de encontrares as palavras para expressares aquilo que tu queres dizer. Depois tem toda a questão formal de teres de arranjar esse significado e essas palavras numa estrutura que tenha uma métrica específica, com um número de sílabas específico em cada verso e com uma rima particular também. E isso tem uns desafios interessantes, que eu acho interessantes, porque gosto muito desde sempre de palavras, portanto qualquer jogo com palavras vai ser interessante para mim, e esse em particular porque exige, às vezes não fica exatamente da forma como eu queria que ficasse. Ou, por exemplo, há um poema que o João leu que se chama Ribeiro Santos, e a partir desse poema eu fiz um poema de fado, que é o Fado Ribeiro Santos. E é curioso também estarmos a lê-lo e a falar disso hoje, porque amanhã faz 50 anos do assassinato do Ribeiro Santos, que foi assassinado por um agente da PIDE no dia 12 de outubro de 1972. E então eu peguei nesse poema que já tinha escrito e pensei, eu quero que isto seja uma canção. Mas para isto ser uma canção,
ele tem de ser decantado de alguma forma, ou seja, há coisas que estão no poema original que não vai ser possível estarem no poema para cantar, ainda por cima era para caber numa estrutura de fado, portanto com rima, e o João passa-se quando eu lhe dou, olha, escrevi este poema para cantarmos, e de repente é um poema com um verso tem 17 sílabas e o outro tem 8, e nada rima com nada, e ele fica, o que eu faço com isto? Mas este eu quis mesmo ter esse cuidado e fazer um poema todo certinho, em quadra e com rimas todas certinhas e com uma métrica estanque. E foi interessante fazer esse segundo poema a partir daquele. Eu acho que talvez ainda não tivesse tido essa experiência antes de fazer esse, que é, ok, o que é que deste poema eu quero reter, o que é importante reter num poema com 4 quadras, 8 sílabas cada verso, ou 9, já não sei. Ou seja, não dá para dizer assim tanto, principalmente quando partes de um poema que tem mais ideias e que tem mais experiências, então tens de escolher, ok, daqui o que é que eu quero manter, e depois eu vou muito, aquilo como eu faço, não sei se é como as outras pessoas fazem, eu vou por palavras. Imagina, há uma palavra que eu assinalo, ou que eu descubro que eu quero que esta palavra seja uma palavra que termine um verso. Imagina a palavra socorro, não sei, não entra neste poema, mas agora lembrei-me. E então eu vou à procura de palavras que rimam com aquela palavra. E há palavras que me vêm naturalmente, que rimam com socorro. Há morro, rima com socorro. Corro, rima com socorro. E depois vou à internet também e vejo palavras que rimam com socorro. É verdade. Revelando estratégia. É verdade. Tipo, há 200 anos eles tinham de descobrir tudo por si próprios. Mas nós temos essa vantagem, pronto, e eu sou preguiçosa e faço isso. Então vou às páginas, e há várias páginas de rimas. Há uma que é a minha preferida, que é Rhyme It. Eu estou a achar imensa graça, porque isto não interessa nada, não, mas recentemente eu escrevi um texto para teatro em que escrevi canções. Foi a primeira vez que escrevi canções. E fiz exatamente a mesma coisa. Claro. Pensei, na canção é bom que rime. Portanto, fui à procura porque já me tinham dito isso, que há sites em que se encontram rimas. Claro que algumas rimas são pobres e desinteressantes, mas aparecem lá todas as... Eu não sabia. Mas este é o melhor, se alguma vez precisarem, chama-se chama-se Rhyme It, portanto RHYMEIT, e vêm todas discriminadas por sílabas. Portanto, tem as rimas com 2 sílabas, rimas com 3 sílabas, rimas com 4 sílabas, e é muito extenso. Portanto, eu normalmente vou ao Rhyme It, quando não me vem imediatamente uma rima e que eu acho que faz todo sentido, e vou procurar. Mas é um processo engraçado, porque às vezes uma palavra que rima com socorro e que se calhar eu nunca iria buscar, e de repente eu vejo lá e eu penso, esta palavra puxa fios da história, e às vezes puxa um fio para um lado que não é exatamente aquilo que eu esperava, mas que encontra outras possibilidades que o poema já tinha, ou que a minha ideia para o poema já contemplava. E isso eu acho engraçado, esse processo. A maioria, obviamente, não cabem, mas depois há uns que eu sinto, exato, é mesmo este. E depois eu organizo, depois o trabalho seguinte é organizar o resto do poema para depois caber essa palavra no final. Ou seja, tem um lado de jogo, e tem um lado que pode, se calhar assim à primeira vista, pode parecer artificial, no sentido, eu quero que esta palavra esteja aqui, vou organizar o poema para isto caber. Mas essa palavra cumpre já um significado desde o início. E se eu tenho a palavra socorro... Essa palavra pode mesmo morro, ser quase o motivo, muitas das vezes, não é? Sim, a razão claro, de ser de sim. tu estares a escrever daquele... Sim. E muitas vezes essas quadras são organizadas a partir das palavras finais, que são as que vão rimar e, portanto, têm de estar lá. E depois o resto da quadra é organizado de acordo com estas palavras que têm de estar aqui. E esse é um jogo que eu gosto de fazer. Pronto. Já disseste muitas coisas em relação às quais eu gostava de falar, mas vou fazer Primeiro acho curioso que tenhas dito uma palavra qualquer, por exemplo, socorro. De certa forma, eu que acredito nestas coisas, estás a pedir socorro de alguma maneira. Mas, e se esta pergunta for um socorro, diz-me, e não tens que ir por aí, mas eu fiquei a saber, no meu trabalho de casa, que foi também andar a ter conversas paralelas, que a tua relação com... Já levei aqui com um leque, não sei se foi sem querer, mas... que a tua relação com a leitura e com a escrita, que acontece, enfim, imagino que para todas nós e para todos nós muito cedo, não é? Imagino,
Os teus primeiros anos acontece de uma maneira muito especial, ou seja, tu aprendes a ler e a escrever. Não sei. Sim, a porque acho que escrever isso... não. Ok. Não, eu aprendi a ler. Eu tenho uma relação muito privilegiada do meu cérebro, não sei, com as palavras e com a língua. E eu aprendi a ler com a Rua Sésamo. Portanto, antes da primária, com 4 anos. Mas o meu pai relata isso, eu sempre fui muito atento, ou seja, os símbolos da escrita sempre me despertaram a atenção, mesmo quando eu não sabia ler, ou até quando eu não sequer sabia muito bem o que eram. Por algum motivo. E sim, uma vez o meu pai conta esta história, que entrou no meu quarto, e eu tinha um livro aberto, eu gostava muito de livros, e sempre gostei muito de livros, e o meu pai dizia que eu era meu pai dizia, tu eras um pachá, porque era uma criança muito fácil de parentalizar, ou seja, de ser pai e mãe, porque eles punham-me meu pai é que descreve isto, né? Eles punham-me no tapete da sala com um livro e eu ficava 2 horas, não gritava, e eles vinham 2 horas depois, eu estava no mesmo sítio e não tinha mexido em nada, só tinha estado a mexer no livro, mesmo antes de ler. Pronto. E houve uma vez que ele entrou no quarto e eu tinha um livro à frente, porque era um cenário comum para ele, mas eu estava a fazer sons, e depois ele aproximou-se e olhou para o livro e percebeu que eu estava a tentar ler. Estava a começar a ler. E ficou tipo, o que é que se passa? Como é que isto aconteceu? E pronto, é só isso. Eu só estou a ir buscar isto, porque, enfim, a ir ao início dos inícios, mas tu também já disseste, tu tens realmente uma paixão muito grande pela língua, não é? Sim. E pelas palavras. Sim. E pela maneira como... no fundo, a própria ideia de falar, não é? Existe o que é isto de mexer a boca e a língua... Mesmo pelo caráter formal da própria língua. Pela fonética, pela sintaxe, todas essas... Pela gramática, no fundo. É uma coisa que me desperta muito interesse e que inferniza muito os meus amigos também. Porquê? Porque... Não, estou a brincar, mas... Por exemplo, o João goza muito com as minhas piadas. Por exemplo, teve a contar, ele fez uma piada que eu acho, tipo, genial. Agora há umas semanas nós fomos fazer um concerto à Galiza. Fomos fazer um concerto à Galiza e foi assim... Nós estávamos já a fazer os ensaios para a Casa Portuguesa e, portanto, estávamos a ensaiar de segunda a sábado e o concerto era no sábado à noite, portanto, nós faltámos no sábado, fomos de carro até à Galiza no sábado, portanto, saímos daqui às 7 da manhã, não foi? Ou 8. Chegámos à Galiza, o concerto foi só à 1h30 da noite e depois acordámos às 6 ou 7 da manhã para fazer o caminho de volta para ensaiar no domingo ainda às 2 da tarde. Portanto, foi assim. E quando estávamos a vir, estávamos quase a sair da Galiza, não estávamos quase a sair da Galiza, estávamos a sair da aldeia onde tocámos na Galiza, ainda era de noite, porque era muito cedo, ou era assim amanhecer, a aurora, e o João ia a conduzir, e depois às tantas disse, e eu estava assim meio a dormir, e ele disse, agora se calhar não vai ter piada nenhuma, mas ele disse, não se vê bivalve, que é tipo, não se vê bivalve, mas só que ele disse, não se vê bivalve, e eu dei uma gargalhada, e fiquei imenso tempo a rir sobre aquilo. Chegámos a Lisboa e começava-se a rir sozinha. Sim. E eu própria faço esse tipo de piadas. E pronto. E depois, por outro lado, também... Agora, isto é aquela piada que tem mais graça se ficarmos um bocadinho em silêncio a seguir. Não é. A receber. Não tem Vai, alguma... tem muita graça. Deixa a minha mala, estou a morrer de calor. E pronto, e durante muito tempo também, agora já há muito tempo que não fui, porque depois também fui meio que percebendo e informando-me sobre também o caráter prescritivo e excludente da própria noção de normatividade gramatical e da língua. Mas durante muito tempo também fui muito... como é de dizer, fui muito prescritiva em relação à gramática e tendia a corrigir muito as pessoas à minha volta, aquela coisa meio snob, mas que eu fazia não era tanto, pronto, era interpretado como snobismo e eu aceito e compreendo perfeitamente, mas era muito por uma necessidade de pureza, e não, pureza é aquela palavra, enfim, mas de boa escolha de palavra, de pureza gramatical, Sim. Lila,
isto, no fundo, para chegar à questão, há muita coisa que eu te queria perguntar, mas acho que há aqui uma... eu já percebi que tu escreves, não necessariamente sempre para canções, mas gostava de perceber... Porque tu disseste uma coisa numa entrevista, se calhar vou dar aqui um salto, mas disseste uma coisa numa entrevista que eu achei, eu estive a ver algumas coisas em que tu estás a falar, e disseste uma coisa que eu achei especialmente linda, que é: não cabíamos inteiros no fado e por isso criámos as Fado Bicha. E eu acho, parece-me a mim, e acho que isso acontece muitas vezes com muitos artistas em muitas áreas diferentes, que a escrita muitas das vezes é uma forma de encontrarmos um lugar onde caibamos inteiras. E eu gostava, se calhar esta é uma pergunta muito abrangente, mas que me falasse um bocadinho de como é que a escrita, que imagino que inicialmente fosse também para tu poderes caber inteira em algum lugar, seja de ti para ti, como é que ela passa a ser, aos teus olhos, uma possibilidade de falar com as outras pessoas e de dizer coisas que provavelmente tu também achavas que não cabiam em lado nenhum e podiam caber ali. Não sei se a pergunta é muito difícil, mas se for, amanha-te. Não. Eu comecei a escrever muito nova. Desde que aprendi a escrever e escrevia contos e escrevia poemas, e tenho muitos cadernos e outros que se perderam de coisas que eu ia escrevendo. Aliás, há um poema que eu não queria muito escrever, que eu escrevi também na adolescência e ele adora, mas eu não deixei. Queria ler. E depois eu comecei a fazer teatro quando tinha 18 anos e logo, tanto na primeira peça como na segunda que fizemos, que foram construções coletivas do grupo e da ideia encenadora, em que fomos buscar textos, muitos textos. Um deles tinha Sarah Kane, tinha António Lobo Antunes, e ambos tinham textos meus também, porque a encenadora, nós éramos todos novos, e a encenadora, que era a Ana Lacerda, estimulava que nós trouxéssemos as nossas próprias coisas, e eu, que já tinha escrito coisas e pronto, e também com a estimulação dela também fui escrever mais coisas e acabei por levar textos, e houve uns que ficaram nessas duas peças que fizemos. Portanto, foi essa talvez assim a primeira experiência de escrever uma coisa que depois tem de facto um corolário que chega a outrem, né? Neste caso dentro de uma peça de teatro. Mas eu só comecei a cantar com o Fado Bicha. Eu nunca tinha cantado antes, sempre tinha sido assim, não vou dizer um sonho, porque eu não acreditava que isso viesse a acontecer, ou seja, era daqueles sonhos que nós temos, mas que temos a crença de que nunca vão acontecer. Eu gostaria tanto, noutra vida, talvez, de cantar. Mas porque não cantava bem. É verdade. E mesmo, enfim, não vou dizer mesmo agora, porque parece falsa modéstia, mas, enfim, é só insegurança. Mas não cantava mesmo. Mas eu cantava muito, e até é curioso, porque para aí no primeiro ou segundo concerto, entre aspas, que eu fiz com Fado Bicha, ainda sem o João, uma amiga minha do secundário foi ver, com quem eu já não falava há muito tempo, e depois, no final do concerto, falei com ela e eu disse: deve ser super surpreendente para ti veres-me de repente a cantar. E ela disse: olha, sinceramente nem é muito surpreendente, porque tu passavas a vida toda, passavas os intervalos a cantar, e eu nem tinha sequer essa consciência. Passavas o tempo todo a cantar, por isso nem sequer é assim tão surpreendente. E eu achei isso curioso, porque eu própria não tinha essa percepção. E depois, a partir do momento, então, para responder mais à tua pergunta diretamente, eu vivi em Atenas, como tu disseste no início, durante 2 anos e tal, quase 3, e foi em Atenas, curiosamente, que eu comecei a cantar de uma forma que era mais formal, ou seja, eu trabalhava numa ONG e essa ONG é uma ONG internacional, portanto tem sedes em vários países, aquela era a sede grega e portanto havia encontros, e eu comecei a representar a sede grega em alguns desses encontros, e num desses encontros, foi o primeiro que eu fui, que foi na Irlanda, surgiu a oportunidade de... Aquilo acontecia numa aldeia muito pequena no centro da Irlanda, onde viviam praticamente só pessoas idosas, e aquela organização fazia muitos encontros lá nessa aldeia, e
E eles gostavam que as pessoas que participavam, que eram de vários países do mundo, particularmente da Europa, mas até de fora da Europa, que apresentassem coisas dos seus países. Pronto. E eu, como estava há muito pouco tempo na Grécia, ainda não sabia apresentar nada da Grécia, nem sequer ir ao YouTube para mostrar. E eu disse, eu sou de Portugal, pronto, apesar de estar a viver na Grécia, sou de Portugal e pronto, posso cantar um fado. Eu não canto, mas pronto, só para as pessoas ficarem a saber o que era. E então fizemos isso e eles chamavam as pessoas todas da aldeia que quisessem ir para ir assistir a esse encontro multicultural, que é a noite multicultural. E tinha comida e não sei o quê, dos vários países que as pessoas levavam. E então eu pedi a 4 pessoas com quem me estava a dar melhor no encontro, que eram 2 sérvias, 2 croatas e 2 pessoas sérvias, para fazerem a percussão do Barco Negro. Porque eu não tinha guitarra, nem sequer sabia tocar. E então o Barco Negro, como tem aquela parte percussiva, achei que era o possível. E então eu ensinei-lhes a fazer a parte percussiva do Barco Negro e cantei o Barco Negro. E depois foi muito engraçado porque nos dias seguintes, nas noites seguintes, a aldeia, apesar de ser pequena e só ter velhos, tinha uns 4 ou 5 pubs. Fantástico. E então nós íamos cada noite a um pub e em cada noite havia alguém que sabia que estava uma pessoa portuguesa na aldeia e que cantava fado e toda a gente sabia o que era fado, que para mim foi muito surpreendente. E então pediam sempre a cantar. Então eu acabei por cantar em cada pub com os meus colegas dos Balcãs, da percussão balcânica, o Barco Negro. E foi assim a primeira experiência de eu sentir que as pessoas... E escolheste o Barco Negro porque era um fado que tu gostavas muito. É um fado do qual eu gosto muito, mas é também porque é o que tem a percussão e que eu sabia. E então era... Fácil. Podia ter um acompanhamento e não era só eu a cantar à capela. E, portanto, foi esse o primeiro fado que eu cantei para pessoas. Pronto, E depois aconteceu em vários encontros dessa organização. Havia sempre alguém que sabia, que não sei quê. E então, quando eu voltei para Portugal, eu que já gostava de fado desde a adolescência, muito, e ouvia fado, vim com a ideia de vou ver o que é que dá para fazer no fado, para mim. E então assim que cheguei, inscrevi-me numa escola de fado, que é ali na Moraria, e sei lá, 2 semanas ou 3 depois fui à primeira aula e a primeira aula foi muito... E as aulas eram muito diferentes daquilo que eu esperava. Por um lado, em relação ao ambiente, era muito rígido e havia muita competição entre as pessoas que estavam... E aquilo era uma escola, de certa forma, era formal, porque tinha horários e não sei o quê, mas era informal, de certa forma. Qualquer pessoa podia ir lá e ter aulas de canto ou de guitarra portuguesa, mas tinha um ambiente muito competitivo e eu não me senti nada confortável. E depois, aquilo eram 3 horas, a meio das 3 horas, primeiro tínhamos só com o professor de canto, e fazíamos exercícios de canto, de respiração, e depois fazia um intervalo, e depois do intervalo os alunos todos de canto e de guitarra portuguesa juntavam-se na mesma sala, e cada pessoa que estava a aprender canto cantava 2 fados com toda a gente a tocar. E eu fiquei em pânico, disse, eu não quero, porque não me tinha preparado, porque não sabia e porque não tinha confiança, disse que não queria cantar. E depois, à medida que os alunos foram cantando, eu sentia que não ia voltar às aulas porque não tinha sentido confortável. E então pensei, olha, que se lixe, eu não vou voltar mais, nunca mais vou ter... É verdade, nunca mais vou ter a oportunidade de cantar com guitarras portuguesas. Nesse momento eu fiquei assim super fatalista, então vou cantar. E então pedi para cantar no final. Fiz a última pessoa a cantar e o professor disse, então diz qual é o fado e o tom. Eu não sabia qual era o tom, né? Mas disse, eu quero cantar o Ai Moraria, que é um fado do qual eu gosto muito e que eu... Sim, mas nem vale a pena. Começou, mas não vou estar a alugar. Mas pronto, mas foi mais ou menos a mesma coisa. Mas depois eu disse que queria cantar o Ai Moraria e ele disse, esse fado não podes cantar porque é um fado de mulher. Isto depois vai se relacionar com a pergunta da Teresa. E no Paleolítico, não sei o quê. Não. Paleolítico. E eu disse, tudo bem, é um fado de mulher, mas eu gosto muito desse fado e sei cantar e estou confortável com ele. E ele reiterou, mas não podes cantar porque é um fado de mulher. Não... Eu disse, tudo bem, mas eu quero mesmo cantar este fado e eu gosto deste fado e tarará, tarará. E ele disse, é que esse fado tem um verso que é Ai Moraria do Homem do Meio Encanto e não dá para mudar esse verso. E
E eu disse, tudo bem, eu não quero mudar esse verso, está tudo, eu canto esse verso, não tem problema. E ele disse, pronto, ok, então vais ser como o Vitorino, que ele interpreta fados de mulher. E eu estou a fazer estou a dizer ipsis verbis para vocês perceberem, para vocês perceberem o quão Rígido. não, e quão profunda era a resistência daquela pessoa, e quanto ele nem por um momento neste diálogo, que ainda durou uns bons segundos ou minutos, ele ponderou que eu quisesse cantar Ai Moraria do Homem do Meu Encanto. E eu achava que era, obviamente, bicha, mas pelos vistos ele não recebeu o aviso. Não recebeu a carta. Não recebeu a carta. E depois eu comecei a cantar o Ai Moraria, começa a Ai Moraria da Velha Rua da Palma, mas como ele tinha dado aquela ênfase ao Ai Moraria do Homem do Meu Encanto, que é depois na parte a seguir, eu disse logo Ai Moraria do Homem do Meu Encanto. E parei e começou toda a gente a rir, e depois houve uma aluna que disse ai, não podes sair por aí a cantar essa música. Assim, com estas palavras, não podes sair por aí a cantar essa música. E eu... e faltou dizer que eu, quando começo a cantar com as guitarras portuguesas, eu fiquei arrepiada literalmente dos pés à cabeça. Todos os pelos do meu corpo se eriçaram e aquilo teve um efeito físico mesmo forte em mim. E então, quando ela me interrompeu e disse aquilo, eu estava já em... Estava já em... lobisomem. E eu disse, mas não fui arruaceira, mas disse... mas não posso cantar este verso porque... E ela disse, não podes sair por aí a cantar a Moraria do Homem do Meu Encanto. E eu olhei assim para ela e disse, mas eu não posso ter um homem do meu encanto? E nesse momento, foi o único momento em que ela, e talvez o professor também, fizeram assim aquela coisa de... já percebi, tiveram o seu aha moment. Fizeram, claro que podes ter um homem do meu teu encanto. Disse uma senhora... mortificada, claro. Pronto. Quem nunca? Isto para dizer que eu percebi que claramente aquele não era o sítio onde eu ia poder desenvolver a minha abordagem do fado com tudo aquilo que eu era, porque eu já era uma pessoa que já tinha pensado muito sobre a minha queerness e sobre o meu lugar no mundo, portanto claramente não ia cantar fado com o lenço ao pescoço e a mão no bolso, e não ia cantar fado da forma como elas esperariam que eu cantasse, porque viam-me como homem, portanto esperariam que eu cantasse de determinada forma, cantasse determinadas coisas. Provavelmente queriam, não sei, que eu cantasse os fados monárquicos e sobre as touradas, etc. E então eu percebi, ok, aqui não vai ser. E isto, pegando finalmente na tua pergunta, eu comecei a cogitar que espécie de coisa é que eu poderei criar, ou poderei tentar criar, para que a minha expressão através do fado possa acontecer, porque claramente nos sítios onde o fado acontece ela não vai caber, não vai ter lugar. Eu ainda fui a algumas casas de fado perguntar se aceitavam pessoas novas, mas depois nunca voltei, nunca senti esse ímpeto, ou melhor, sempre senti o ímpeto de não ir e de me resguardar dessa experiência. E depois comecei a pensar sobre isso e depois, como sempre, isso aconteceu porque houve pessoas que eu fui conhecendo que estenderam passadeiras para que eu pudesse fazer essa experiência, como o John Calagari, que é uma bicha brasileira que tinha um bar em Alfama que se chamava Favela LX e que dava palco a artistas queer emergentes, e quando eu falei com ele e eu expliquei-lhe a minha ideia, e ele disse, isso tem de acontecer aqui, quero muito que isso aconteça aqui. Depois conheci uma outra pessoa que é o Adam, que é uma pessoa luso-canadiana que estava cá a viver e que é um drag queen profissional, e ficámos amigas, e ele ajudou-me com a parte mais plástica e visual na experimentação, e pronto, e de repente eu lembro-me de perguntar ao John, então quando é que queres que... estou a pensar, quando é que pode ser? Isto era em fevereiro. E ele disse, já está aqui marcado, 9 de março. E eu fiquei, 9 de março já? E ele, sim, já está aqui marcado, 9 de março. E pronto, isto para dizer que depois esse lugar em si que eu fui criando, eu acho que da primeira vez eu só cantei fados nas suas versões canónicas, mas depois esse lugar foi-me sugerindo que eu precisava também de criar as minhas próprias narrativas para de facto construir e ocupar esse lugar que eu estava a criar, e nem sequer sabia muito bem o que é que era, e pronto.
E depois foi juntar uma coisa à outra. Interromper-te, mas há uma coisa que eu queria perceber e que tu explicasses, porque eu acho que isto tem muita importância e vai muito enfim, vai ao encontro do que tu estás a dizer sobre como encontrares o teu lugar, encontrarem, não é? O Fado Bicha, o vosso lugar no fado, e é mesmo criando uma alternativa. E há uma coisa que eu aprendi hoje, foi o João que me ensinou, que é, há o fado tradicional e o fado canção, pronto, e tu escreves, eu gostava que fosses tu explicar, porque eu não vou saber explicar tão bem, mas o fado tradicional tem uma série de melodias, não é? Que são standard, digamos assim, e no fado canção, e essas melodias vão tendo letras diferentes. Foi o que eu percebi do que o João me disse. Se eu estiver a dizer um disparate, digam-me. Obrigada, Alice, obrigada. Eu estudei imenso antes de vir para aqui para não me dizer nenhuma porcaria. E no fado canção, a melodia está atribuída à letra e não muda. E o que aconteceu foi que tu pegaste em fados canção e mudaste. Estou a dizer bem, mudaste-lhes as letras. Sim. Ou seja, o que eu queria só que explicasses, antes de ouvirmos mais alguns poemas, mas é como é que também na própria escrita e na maneira como vocês criam os vossos fados, tu estás a, de certa forma, quebrar as regras de um lugar que é bastante tradicional, e vocês cantam fado, efetivamente, mas essas regras muito canónicas e muito, enfim, que são muito respeitadas e toda a gente tem que lá estar, como te diziam na escola, também estão a ser quebradas nesses lugares mais subterrâneos. Olha, eu era muito apreciadora de fado e ouvia muito fado, mas eu não ia às casas de fado, não tinha essa prática, não conhecia ninguém que tivesse, nunca fui ligado ao ambiente do fado, como acontece nos bairros tradicionais e nas casas de fado. E, portanto, eu próprio também não conhecia essa coisa do fado tradicional e do fado canção, não sabia que o fado tradicional... Ou seja, empiricamente sabia que havia várias letras para um mesmo fado, para o fado bailado ou para o fado cravo, ou o que fosse. Mas não sabia, não tinha consciente, ou não tinha tão claro na minha mente essa divisão entre fado tradicional e fado canção, e que do fado canção não se mudavam as letras de cada melodia. Portanto, quando eu comecei a fazer, nem sequer foi com essa ideia de este não se muda, então eu vou mudar. Não foi por aí. Foi porque eram fados dos quais eu gostava e que eu sentia que se prestavam a esse exercício para mim, naquele momento, para dizer determinada coisa. Aliás, os primeiros que eu escrevi, nem sequer escrevi novas letras por inteiro, fiz alterações, né? Como, por exemplo, o Namorico do André, que fiz a alteração a partir do Namorico da Rita, tipo, mudei o nome e o género da pessoa que anda a comer o Chico, e escrevi mais uma quadra também, e depois fiz o mesmo para a Bia da Moraria. Portanto, acho que estes foram os primeiros que eu alterei. E depois, a partir daí, eu fui, sei lá, escrevendo coisas consoante o que são 2 exemplos de fado de canção, tanto o Namorico do André como a Bia da Moraria. Outra característica distintiva entre fado tradicional e fado de canção é que os fado de canção têm refrão e o fado tradicional não tem refrão. São estrofes que se seguem umas às outras. E eu fui alterando à medida que me apetecia. No fundo, eu acho que talvez o exercício primordial seja precisamente esse: reconhecer um legado, reconhecer uma pertença, neste caso de mim, do meu corpo, da minha experiência no fado, enquanto entidade meio abstrata, meio concreta também, mas que tem uma realidade emocional para mim inegável e à qual eu pertenço de uma forma inegável para mim, ou seja, nesta premissa que eu estou a apresentar, e a partir daí fazer dentro disso aquilo que me apetecia e que eu sentia que era verdadeiro e consequente para mim, para aquilo que eu queria contar, para aquilo que eu queria experimentar, com muita incerteza e insegurança. Aliás, eu comecei a fazer isto, nós começámos a fazer isto no Favelas Fixe, que era um bar onde cabiam 20 pessoas, e já todas umas em cima das outras, apinhadas, e durante muito tempo nunca sequer imaginei que alguma vez fosse cantar fora desse bar, e decididamente não que o projeto fosse crescer e instalar-se nas nossas vidas de forma, e também na música em Portugal, da forma como se instalou. Portanto, o exercício foi sendo inocente e foi deixando de ser inocente ao longo do tempo, também com
com o conhecimento que nós fomos adquirindo sobre o potencial político daquilo que estávamos a fazer, que não era, do qual eu não era, obviamente, alheia e desconhecedora desde o início, mas como era uma experimentação tão pessoal, esse nível era muito exterior para mim ainda, não acedi logo a ele, mas depois, à medida que o projeto sai, se vai infiltrando noutros sítios, vai encontrando outras pessoas, outros projetos, outros lugares, todas essas camadas de pensamento político sobre aquilo que estávamos a fazer, sobre o que significava, estarmos a fazer com o fado em particular, o fado como sendo representativo de uma cultura tradicionalista, rígida, canónica portuguesa, mas depois também conhecendo muito melhor a história do fado, sabendo de onde é que o fado vem, as várias fases por que o fado passou, destruindo essa falácia de que o fado tradicional, como o apelidamos hoje em dia, de viola de fado e guitarra portuguesa e uma pessoa a cantar, é um formato que não é aquilo que o fado sempre foi, muito pelo contrário. A guitarra portuguesa surgiu muitas décadas depois de existir fado, muitas décadas depois da Severa cantar. A Severa nunca sequer viu uma guitarra portuguesa, nem sequer existia uma guitarra portuguesa. Portanto, todo esse pensamento e trabalho sobre o próprio caráter mutável da arte e a forma como os vários corpos, identidades e pessoas ao longo do tempo, geração após geração, vão recriando um arquétipo. No fundo é um bocado isso, né? O fado é um arquétipo que de alguma forma está localizado neste território a que nós chamamos Portugal e particularmente Lisboa, que tem influências várias de muitas geografias do mundo inteiro e que as pessoas com maior ou menor rigidez ao longo do tempo, e particularmente desde o Estado Novo e desde a apropriação e a instrumentalização que o António Ferro em particular fez do fado, se cristalizou de certa forma, mas mesmo assim, para além de nós, muito antes de nós, houve e continua a haver muitas outras pessoas a fazer essa apropriação do fado, e mesmo as grandes estrelas do fado hoje em dia também têm esse arquétipo e também o reinventam de muitas outras formas, instrumentalmente, talvez não tanto liricamente, mas instrumentalmente, e pronto, e nós inscrevemos-nos nessa prática. Vamos ouvir aqui mais alguns poemas da Lila. Este primeiro poema é um poema de que eu gosto especialmente porque no concerto de lançamento do vosso álbum, na festa de lançamento do vosso álbum, festa é essa que tinha como convidadas e convidados muitos artistas para além de vocês, e isso também, enfim, também diz muito disso que estavas a dizer, também de perceber o que é que pode ser este lugar de partilha, e o lugar político também é, obviamente, estar a escrever e a fazer música. E este poema, na altura de falaste do Porto, e enfim, e acho que me mandaste um beijinho, isto agora sou eu a ser... E eu gosto Disse mais coisas, mas não vou aqui repetir, porque talvez chocasse sensibilidades. Não repitas. Jardim das Virtudes. Calaste-me o medo com um beijo, aliadas na avenida. Vi a cidade num lampejo, aceso em fome de vida. De mãos dadas na vitória e o Douro em vistas sombrias, a luz que sobra é para a glória das tuas coxas macias. Depois, uns finos no pipa e escapámos para as virtudes. No escuro, a tua mão antecipa o que a língua quer que desnudes. Chamaste-me flor de vício e sob o teu hálito morno, o meu corpo deu início a uma queda sem retorno. Mulher de fogo e desafio, inebriaste o meu conforto. Faz-me tua, dá-me ao rio, voltarei ao mesmo porto. Viga Mangue. Não poderei nunca escrever um poema sem ser a partir da minha janela. Deitar uma ponta abaixo, num estrondo de faíscas, labaredas e muito fumo. O rio engoliu as colunas e as vigas no seu caldo sereno. E elas pousam agora, meio imersas, meio submersas, como caules num mangue da Bahia, como o rio chega ao mar. E é logo ali à frente
Quem sabe não aparece daqui a muitos anos uma viga escondida no meio do mangue a ser caulo. Trocaram os nomes destas ruas sem anunciar na TV. E agora as placas estão altas nos prédios e são feitas de um material indestrutível, porque as pessoas que passam sabem, mas as pessoas que passam preferem fingir que não veem e não olham para cima. Porque as pessoas que fingem acreditam e não atiram pedras, nem mesmo um balão de tinta a testar o novo material. Fecharam os cafés e os teatros e no lugar do riso e dos gemidos, uma aguda sirene marca o passar das horas, afogando a cidade no torpor do alerta permanente, no medo do toque e da informação. Mas se eu não poderei nunca cantar uma canção sem ser a partir da minha janela, fica bastante claro o que fazer. Eu vou só aproveitar para dizer que, estando muito cansado, o copo de vinho que eu beat shot me pode ter afetado. Não, mas estou ótima para ler poesia. E gostava também de acrescentar que fiquei com os poemas mais difíceis. Para terem piedade de mim, este é em inglês e tem palavras que só o Shakespeare acusou antes da Lila. Horse of Troy. Não te rias que eu rio. Horse of Troy. There was a boy, one so very lonesome and coy. They told him that he was a boy and it became his horse of Troy. To be a boy. To be a boy. And for the sake of clarity, I'm going to go with him and he. You know the stories about me and tends towards the utter glee. To be free. To be free. From a young age, his world was torn. He couldn't reckon what he'd been born to be. It seemed like he had sworn some sacred pledge, and he'd been warned. Cannot adorn. Cannot adorn. If only could he taste the breeze and wane to be paired with the bees and ants he chased with hands and knees, the realm of insects that was his. Boy at ease. Boy at ease. He learned to read before he spoke, buried his books under an oak, unbeknown to him, his quirks stoke the wrath of man, and the pledge broke. It was God's stroke. It was God's stroke. He swallowed what was left of him and forged a new core to the brim, to thicken skin and tighten each limb, brave, patriotic, lose every whim. Just swim, boy. Just swim. He faked so good to keep the steer, he fooled himself to want a veer, and kicked the ball and drank the beer, and sought to become engineer. Hold the sneer. Hold the sneer. But like the ants had been before a makeshift world to flee the war, a banned vice came back to explore that put his body to uproar. Transfixed by man of age and ore, performing what he so called for manhood, on which he felt assured, he craved the scent of his mentor. Oh, deplore, oh, deplore. The last time he used this outlet, he was not gone for college yet. His uncle's brief smelled of ball sweat, and a vile spell bailed to abet, riddled with shame but oh so wet. Under his skin he hid the fret, and in such state of woes beset, I hoped college helped me forget. Then we met. Then we met. The engagement was a humbug, as was the coolness nearly smug. Every pore of me had a plug until you shook me with the tug of your hug. Of your hug. It took some time to realize how the sheer bluntness of your size left me no doubt, played no disguise, and in your cum I stood baptized. What a prize! What a prize!
And then I fled. What could I have done? I was so scared as much as I was sprung. I should be sown again and lose my kin. 2 knives in my head, one for joy, one for dread. I took pilgrimage to Berlin. Fado Alice. Não, pode. Quando ela passa, ginga e meneia. É de raça. O meu coração fracassa por saber que são batalha os dias dela. Em cada rua ou viela, mas rimas deixam sequela e resiste como calha. Passa audaz, com porte de tanto faz, e nem olha para trás, se são fachos ou são fãs. Lembro-me quando nos conhecemos e disse: o meu nome é Alice e sou uma mulher trans. Voz de Lioa, conhece meia Lisboa, às vezes fala à toa, escolheu não se esconder. Ela acordou já vestida, agarrou no batom e no Foucault, foi para a rua ter prazer. Boa de prosa, fez-se pantera vaidosa e coloriu-se de rosa. Deu ao cravo nova cor, língua sem tento, que já foi deitar fermento lá para os lados de São Bento. Que se cumpra o seu furor. Fado, O poema é meu. fado sem palavras. A audiência inebriada, percebendo que o relato prosseguia com crueza, censurava acirrada a minha falta de tato e eu escondia a surpresa. Na tua voz não há remorso, só bravura e lucidez que me põem cheio de medo, de assumir o que não posso, que sou menos do que vês e tenho um coração azedo. Seja fuga ou eterna busca, incapaz de articular o agora e o passado, entender-me assim assusta e só consigo aguentar por estar a cantar o fado. Será trauma de infância, dúvida com que me deixas na dureza do caminho, ou desprezo a abundância, no espelho, cruzeiro seixas, a matar o amor no ninho. Isto está para aqui. Medusa-me. Prata da casa. Filho do pai. Um olho de sangue e o outro tão seco que dói. Sono perdido no breu da herança. Sonhas perdido na paz da matança. Vanglória. Derrotar, exterminar, dinastias. Vanglória. Derrotar, exterminar. Eu sou a monstra que te tiraria o sono se pudesses dormir. Eu sou a monstra que habita os teus sonhos na orla de te redimir. Eu sou a monstra que deixas atada com arame farpado num poço a extinguir. Eu sou a montra do que odeias e temes, te dá nojo e faz rir. Te dá nojo e faz rir. Mas eu ardo na noite. Sou Ovídio, Ofídio, Perfídia e Platão. Sou Ofélia, Cassandra e Adão. Sou Cida, sou Vida, sou Medusa e Atena. Sou Eva Daninha, sem parra nem pena. Testemunha da tusa com que me bates. Então usa, medusa-me e bate. Usa, medusa-me, usa, bate. Prata da casa, filho do pai. Um olho de sangue e o outro tão seco que dói.
arranca-me a cara, medusa-me na farsa de que a noite é apenas descanso pobre. No escuro, o amor é o pão que sonegas. No fundo, teu pau é a cruz que carregas. No escuro, o amor é o pão que sonegas. No fundo, teu pau é a cruz que carregas. Não era 2 vezes, mas eu esqueci. E eu estava a ouvir tão atenta à Alice que não me lembrei que tínhamos marcado fazer este final. Exato. Fiquei só a sorrir e a pensar, diz, amiga. Lila, antes de também te perguntar se há alguma coisa que queiras partilhar, que queiras ler, estávamos a começar, enfim, a falar nesta questão de abrir espaço, não é? Num lugar que é muito tradicional, que tem uma herança muito rígida. E lembrei-me de uma poeta, da Raquel Lima, que esteve há 2 anos no clube e que disse uma coisa, e hoje falámos sobre isso, em que ela disse-me uma vez, e como falou sobre isso no clube, isto não é uma inconfidência, disse-me, eu não tenho muito, às vezes parece que não tenho espaço para falar do amor nos meus poemas e de outras coisas, porque há muito espaço que é reservado ao combate. E eu sei que, obviamente, as vossas letras e a vossa música é muito sobre visibilidade, sobre espaço, também sobre, enfim, esta palavra ativismo, mas vamos usá-la. Digo assim porque ativismo, enfim, é uma palavra que também em si pode trazer alguns problemas, mas pergunto-te, há algumas... Sentes que há muito espaço reservado a esse combate, como diz a Raquel Lima, e que há algumas dimensões da vida que ainda não estão... Eu encontro-as, não é porque eu não as tenha encontrado, mas porque imagino, também já porque te conheço um bocadinho, que haja muita... que dês primazia a essas lutas. Olha, eu acho que é um bocado uma questão de... talvez de fases. Perdão, nós começamos o projeto em 2017, entretanto só conseguimos lançar o primeiro álbum em 2022, portanto 5 anos depois, se descontarmos os anos de Covid foi só 3. E havia muitas coisas que nós queríamos deixar gravadas nesse álbum, sendo que o álbum é, no fundo, uma representação de um caminho e também, de alguma forma, permite uma concretização até física, não é? Porque depois tens o objeto nas mãos de um determinado conteúdo, entre outras coisas. E nós queríamos que nesse álbum, nesse primeiro álbum, houvesse várias coisas a ficarem concretizadas dessa forma. Há muitas das músicas que nós cantávamos, umas que eu escrevi e outras que nós cantávamos na sua versão original, que não nos foi permitido gravar, porque tudo o que envolve, obviamente, conteúdos criados... Não faz mal. Isso era quem? Marisa Liz. Tudo o que... É muito bom tu teres acabado de dizer há fatos que não nos deixaram gravar e aparece a voz da Marisa Liz num anúncio. Acho... Num anúncio do quê? Da música não sei, era um das anúncio Variações? qualquer. É um podcast. Mas era a voz da Marisa Liz, Cantar não é? Variações. O que eu estava a dizer que eu até me perdi? E todos esses conteúdos de coisas que foram outras pessoas que escreveram, obviamente, são sujeitas a direitos de autor e, portanto, muitas delas, a grande maioria delas, são quem compôs ou quem escreveu foram pessoas que já morreram e, portanto, são administradas pelas pessoas herdeiras dessas pessoas. E portanto, no processo de mediadas pela Sociedade Portuguesa de Autores, pedirmos autorizações a várias destas pessoas para gravar essas músicas, mais de 50%, mais de 70% dessas músicas foi-nos negada a possibilidade de as gravarmos. Isto para dizer o quê? Tinha um
do encadeamento. Exato. Então, porque havia muitas coisas que nós queríamos deixar gravadas nesse álbum e muitas delas, como Lisboa Não Seja Racista, como O Rapaz de Camisola Verde, como A Bia da Moraria, como muitas outras, não pudemos. E continuamos a cantá-las num ato de rebeldia e criminoso, no qual compartem todas as pessoas que vão ver os nossos concertos. Mas não puderam ficar gravadas no álbum. Então, isto para dizer que o álbum, apesar de ter muitas músicas novas, como o Medusa-me, como o Fogo na Casa, que já divergem muito do cânon do fado, ainda assim conserva muitas das coisas que nós cantamos, algumas das coisas que nós cantamos desde o início e que nós queríamos deixar gravadas no álbum. Ou seja, esta fase, e o nosso projeto nasceu disso. Quando tu vens de um lugar em que tu tens de criar um lugar que não estava lá, e não somos só nós, muitas outras pessoas obviamente já o fizeram na história da arte, mas tens de criar um lugar que não existia e tens de lutar pela tua legitimidade e pela validade daquilo que estás a fazer, e não é só lutar com as outras pessoas e com as pessoas que escrevem comentários de ódio e que nos mandam mensagens de ódio desde o início do projeto, ou com uma ideia geral de conservadorismo que há na sociedade portuguesa e no fado em particular, mas é lutar também connosco próprias, com a ideia de valores, que é uma ideia que tem que é uma experiência muito particular para as pessoas queer, essa experiência de valor, e conseguirmos, e tu sabes disso, e as pessoas que estão aqui sentadas à mesa sabem disso, conseguirmos manter ao longo da vida e em várias esferas da nossa vida e da nossa atividade uma ideia relativamente estável de valor próprio. E portanto, quando tu inicias um projeto com base nesse rasganço, naturalmente aquilo que tu vais querer expressar vem muito dessa energia de teres de afirmar o teu lugar de muitas formas diferentes e de entenderes essa afirmação de uma forma política, de entenderes o valor dessa afirmação e portanto, naturalmente, muitas das, e particularmente nos últimos anos, num quadro de crescente fascização do discurso público em Portugal e da política partidária em particular, e num quadro que eu vivo pessoalmente e o João vive pessoalmente de uma forma alarmante, e com toda uma história de violência que os nossos corpos e as nossas identidades carregam. Isto para dizer que, naturalmente, numa fase inicial, aquilo que nós queremos fazer e que nos sai naturalmente e que nós sentimos ânimo para criar cabe nesse epíteto de combate ou de luta de que a Raquel Lima fala. Mas claro, há muitas mais vertentes das nossas vidas mas eu mesmo, por exemplo, uma música como O Rapaz da Camisola Verde, que foi um poema escrito por Pedro Homem de Melo, um poeta que nasceu no Porto e viveu grande parte da vida no Minho, um poeta do século XX, que foi casado com 2 ou com 3 mulheres, mas que tinha uma experiência homoerótica atestada, não estou a inventar nada, e atestada com o selo de qualidade e atestada também mais ou menos explicitamente nos seus poemas, com uma experiência queer particular, de clandestinidade, naturalmente, e que escreveu vários poemas que foram adaptados para fados, como O Povo que Lavas no Rio, e escreveu O Rapaz da Camisola Verde, que é um poema, eu diria, claramente sobre um rapaz que era trabalhador do sexo e por quem o Pedro Homem de Melo, ou o sujeito poético do Pedro Homem de Melo, desenvolveu uma espécie de obsessão poética, amorosa, carnal, erótica, que representa, no fundo, para mim, da forma como eu interpreto o poema, toda uma experiência de vida à qual ele não teve acesso, por constrangimentos sociais e que depois se revelam em constrangimentos pessoais também. Mas este poema foi adaptado para um fado por um fadista que é o Frei Armando da Câmara, que escreve uma marcha alegre para este poema, que decepa o poema e tira várias das estrofes, nomeadamente aquelas que são mais
explícitas sobre esta relação ou sobre esta ideia do que seria aquela pessoa, aquele rapaz com uma camisola verde, e que é um fato que toda a gente canta. A Amália canta, o Sérgio Godinho canta, sei lá, vários fadistas ao longo do tempo cantaram. E certo dia o João chega ao pé de mim e diz: este poema é lindíssimo e eu acho que nós devíamos resgatar este poema e fazer alguma coisa com este poema. E traz o poema completo. E nós fizemos uma versão desse poema e cantamos uma versão desse poema que as herdeiras do Pedro Homem de Mel não nos permitiram cantar porque a obra do avô não se relaciona de forma nenhuma com o nosso trabalho. E essa versão é uma versão, nós pegámos na melodia, pusemos-la, transformámos-la, ela está em tom maior, pusemos-la em tom menor, portanto muito mais sombria e triste, e resgatámos o poema na sua inteireza. E mesmo isto, que é apenas resgatar um poema que fala de uma obsessão ou de uma fantasia deste sujeito poético que é um homem sobre um rapaz de camisola verde, em si ele não é um poema de combate, não é um poema de luta. Mas o exercício de o fazer, o exercício de o cantar a partir dos nossos corpos, a partir das nossas experiências, com o nosso olhar, torna aquele momento de nós cantarmos o rapaz da camisola verde à nossa maneira num momento político. E então esse lado do combate e da luta, talvez ele seja inextrincável da nossa existência enquanto artistas, uma vez que a partir do momento em que nós nos lançamos por inteiro num ato público, é inevitável, e eu nem queria sequer evitar que isso acontecesse, que isso se torne num ato político. E portanto, eu nem sequer separo. Eu percebo o que a Raquel Lima diz a 100%, mas na forma como eu vejo a nossa arte, eu não consigo sequer, nem quero separar as dimensões de combate e de luta de todas as outras, porque eu sinto, e provavelmente a Raquel Lima concordaria comigo, que a nossa luta e a nossa persistência é uma forma de vida política e as coisas, e nem sequer dá para separar uma coisa da outra. Sim, e há uma coisa muito importante também, é que o amor também é uma forma de vida política, ou seja, a dimensão do amor e do afeto, como tu acabaste de dizer. Esse é um exemplo que eu acho que é muito... Porque às vezes tendemos a pensar, não é? Dar espaço ao combate e tirar espaço ao amor, por exemplo. E aí está um exemplo de um poema que é, enfim, não será de amor, mas pelo menos é de afeto, de desejo, o que queremos chamar de paixão, e que só porque existe é um gesto político, não é? E voltar a pegar nele é um gesto político. Queria perguntar se trouxeste alguma coisa. Eu faço sempre este desafio. Se há alguma coisa que queiras partilhar. Vou ler do telemóvel. Lê do telemóvel, não há problema nenhum. Eu trouxe um poema que é uma canção de uma das pessoas que mais, se não a pessoa, que mais, se não o artista que mais influenciou especificamente a minha escrita de uma forma nos seus aspectos mais formais, também no conteúdo, porque é um poeta e um artista de intervenção e que todos conhecemos naturalmente, é importantíssimo na música portuguesa, mas também a nível formal, da escrita, da forma da construção dos versos, da conjugação das palavras, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista do conteúdo. E portanto, vou precisar só aqui de uns segundos para ver onde é que... É que o meu telemóvel é novo e, entretanto... devia estar nas transferências. Será aqui? Não. Peço imensa desculpa. O João pode tocar qualquer coisa ali no piano enquanto esperamos. Caramba, armazenamento interno, não. Transferências. E não está nas transferências. Portanto, vou à net. Podemos ir ao podcast também da Marisa Liz. Está aqui.
se ficar, fica. Então, essa pessoa de quem eu estava a falar é o Sérgio Godinho, e a letra que eu escolhi trazer e que se liga com aquilo que referiste no início, de nós estarmos a fazer a peça Casa Portuguesa, que é uma peça que foi escrita e é encenada pelo Pedro Penin e, enfim, vai a muitos sítios a nível de conteúdo, mas tem um lado particular num olhar sobre as guerras coloniais, as guerras de independência dos países africanos que foram colónias do Império Português. E não está a dar. Não, mas ele... acho que aqui já dá. E esta música do Sérgio Godinho é precisamente sobre uma experiência de ser soldado no exército português nas guerras nas guerras coloniais, anticoloniais, na verdade. E foi o que eu escolhi trazer para vos ler. Chama-se Fotos do Fogo. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. A guerra deu na TV. Foi na retrospectiva. Corpo dormente em carne viva, revi, para mim, o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos. Olha o meu corpo ileso. Olha esta foto, eu aqui era novo e inocente. Às suas ordens, meu tenente. E assim me vi no breu do mato, altivo e folgazão, ou para ser mais exato, saudoso de outro chão. Não se vê no retrato. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto é manhã. Olha o nosso sorriso. A noite acabou sem ser preciso sair dos sonhos de outras camas para empunhar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás são e salvo e logo viver é bom, proclamas. Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito, é soldado, é dia de incendiar aldeias, baralha e volta a dar o que tiveres de ideias e tudo o que arder, queimar. No fogo assim te estreias. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos, não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar, cintila. Atrás da cor do sangue vou seguindo em fila e atrás da cor do sangue, soldado não vacila. O meu batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as formas. Matamos, chacinamos, violamos, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Álbum das fotos fechado, volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos e ainda as mãos geladas. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme parada nessa morada. Estamos quase a terminar. Eu não queria deixar de abrir a conversa para quem tiver perguntas para a Lila. Estejam à vontade. Isto é sempre um momento de alguma hesitação, mas cheguem-se à frente. Eu tenho perguntas, mas é um bocado repetitivo, portanto... sim. Não sei se há microfone para... Não. Sim, claro. Obrigada. Houve algum português, algum artista português que inspirou-te, de alguma forma, a seres completo na tua plenitude? Foi tu que ainda criaste esse espaço para ti e para outros, como nós.
claro, houve muitas pessoas que me inspiraram e que me continuam a inspirar todos os dias. Por mais... Eu ia dizer, por mais injusto que seja, mas não é injusto, porque... Claro que nós temos muitas influências e muitas inspirações, mas depois há algumas pessoas que, com a sua obra e também com a vida que sonhamos delas, porque não as conhecemos, ou pelo menos eu, neste caso, as pessoas de que vou falar não as conheço, desempenharam um papel específico na tua construção enquanto artista e enquanto ser humano. E há muitas pessoas dessas na minha história. Por exemplo, eu quando era criança... E o João já sabe disto, que eu já falei isto algumas vezes. Eu ouvia... A música foi, eu diria, fundamental até. Para mim, salvou-me. Porque eu era uma criança muito solitária. A minha mãe adoeceu muito cedo e depois morreu. E não tenho irmãos nem irmãs. E a minha experiência da vida pública, portanto, na escola e na rua, era uma experiência muito tensa, porque havia muita violência no geral e havia muita violência dirigida a mim. Portanto, eu gostava imenso da escola e da experiência de aprender, mas ao mesmo tempo era uma experiência, como naquele texto que a Teresa leu, que é sobre o meu crescimento, era uma experiência muito difícil. E a música... no meu quarto, a literatura também, mas a música cumpriu um papel particular que era... eu só ouvia, ou praticamente só ouvia música de mulheres zangadas. Portanto, ouvia a Skin dos Skankanansi, ouvia a PJ Harvey, ouvia a Courtney Love, ouvia a Fiona Apple, ouvia a Lauryn Hill, e a Alanis Morissette, e a Shirley Manson. A minha playlist, completamente. A Shirley Manson, dos Garbage, e todas elas me traziam não só essa experiência de rebelião, de alguma forma, de não aceitação de um cânon na qual elas, enquanto mulheres, eram coladas, como traziam também muitas formas de feminilidade diferentes que eu própria ia experimentando, fechada no quarto, na música, a fingir que era elas a cantar, ou sei lá, ou com lençóis à volta do corpo, fingir que era a Björk e era um elfo. Ou seja, eu acho que muitas pessoas têm esta experiência de, através da arte e através da música em particular, e se lhes permitir experimentar, até num período precoce das suas vidas, uma série de mundos e alternativas, e particularmente ao mundo e que real delas, fora dessa porta do quarto. Mas depois houve alguns artistas portugueses, para responder à tua pergunta, que são inspirações muito concretas, e obviamente não posso deixar de referir a Amália Rodrigues, que foi a pessoa através da qual eu cheguei ao fado. A minha família não é de toda muito ligada ao fado, aliás, o meu pai tem uma experiência de vida ligada assim pelo menos em teoria e em pertença política à resistência ao Estado Novo, e portanto também tinha uma relação com o fado assim meio... gostava, mas nunca ouviu muito, tinha uma relação meio de rejeição do fado, porque no final do Estado Novo o fado foi muito acoplado a essa ideia de conservadorismo e do próprio regime fascista. E, portanto, eu não tinha nenhuma ligação, e a minha família não é de Lisboa, é do interior de Portugal, do Ribatejo, portanto não tinha nenhuma ligação ao fado, e quando era criança lembro-me de achar o fado a coisa mais aborrecida, e era a música dos velhos, né? Era a música dos pais, e havia aquela rejeição do cânon parental. E depois, a partir de determinada altura na minha adolescência, dos 13, 14, ou até antes talvez, houve duas músicas em particular que a Amália canta, uma delas foi ela que escreveu, que de repente começaram a ecoar em mim de uma forma nova, que foi A Estranha Forma de Vida, que foi a Amália que escreveu, e O Medo, que é um poema do Reinaldo Ferreira, que escreveu também Uma Casa Portuguesa. Pasmem-se com a comparação. E a partir daí eu comecei a ouvir muito a Amália, e ouço até hoje muito. É a fadista que eu mais ouço, e ela, para mim, e depois também conhecendo melhor a vida dela, lendo biografias dela e vendo muita coisa sobre ela e imaginando também muita coisa sobre ela
também tem uma personalidade pública densa e complexa e contraditória, e com todas essas contradições que eu acho que também são interessantes. E uma vez o João, numa entrevista logo quase no início do projeto, disse que a Amália tinha sido a maior bicha do fado. E eu, enfim, é com liberdade poética, mas ela própria, ao longo da vida, ela teve também um espírito muito inovador no fado. E teve um espírito de inquietude, com o qual eu me identifico. E ela trouxe muitas inovações ao fado, o próprio fado canção nasce um bocado com ela, cantar poetas como Luís de Camões ou Fernando Pessoa, ou poetas eruditos dos quais o fado estava arredado, muitas outras coisas que ela foi trazendo e pelas quais também foi vilipendiada ao longo da sua carreira. Curiosamente, hoje em dia, essas coisas que eram consideradas não autênticas, não verdadeiras, hoje em dia fazem parte do cânon do fado. Portanto, essa dinâmica de inovação canon faz parte da história da arte, e ela é assim um grande farol artístico para mim, pela intensidade. Acho que ela era uma artista completa, era para mim inigualável. Combinava uma sensibilidade poética enorme com uma voz absolutamente potente e profunda e intensa e emotiva, com uma visão de progresso na arte, para além de incorporar a tradição. Ela também tinha essa visão de progresso. E pronto, eu não estou a dizer nada de novo que os 300 mil amalianos da história da música portuguesa não tenham já dito, mas sem dúvida que ela é assim a minha grande inspiração. E apesar de ela não se apresentar obviamente como uma pessoa queer, eu consigo, e isso também é talvez a beleza, e no fundo resta algo, no fundo talvez também seja aquilo ao qual nos agarramos, as pessoas queer. Eu consigo ir buscar elementos queer dentro da vida dela e da obra dela e da expressão dela. Eu acho que isso nos acontece muito. Não sei, eu tenho um grande amigo que é muito, é um amaliano, enfim, não sei se haverá mais amalianos do que ele. E lembro-me deste momento de escrever à minha mãe a contar isto, dele um dia me dizer... Isto, enfim, vai ser em podcast, portanto ficará, não sei se estou a dizer se vou ser, enfim, perseguida por isto que vou dizer, mas a Amália tinha uma dimensão da sua vida escondida, não é? Portanto, esta ideia da Amália ser uma pessoa queer, é muito curioso como se constrói o mito, não é? Sobre a Amália, e a biografia da Amália, no fundo, é construída para servir a figura que a Amália representa para o país, mas há uma dimensão da vida privada da Amália que está muito posta de lado, e mesmo na pessoa que escreveu a sua biografia houve esta dúvida se punha ou não uma parte da vida dela que é de uma história, enfim, homossexual, e que foi muito forte na vida dela, e acabou por não ficar na biografia, e mais tarde essa biografia foi... Enfim, o autor quis repensá-la e pôr esse episódio, e não foi possível. Portanto, é muito curioso como temos estado aqui a falar disto, enfim, todas estas coisas, e a importância de reclamar um espaço e o que fazer com esse espaço, e acabamos a falar da Amália Rodrigues como uma figura mais ou menos, enfim, convencional, isto entre muitas aspas, não lhe retirando obviamente nada ao gênio enfim, à sua singularidade, mas mesmo a Amália, ou se calhar justamente a Amália, talvez por isso, tinha essa dualidade e essa tensão entre o que era a sua vida e os seus afetos, e depois o que era aquilo que ela tinha que servir. E isto não é nenhuma novidade, isto é mesmo uma coisa, enfim, de que os amalianos falam, alguns com vontade, se calhar, de varrer para debaixo do tapete, outros com vontade de pôr a entrevista em que ela está com a Maluda, e a Maluda diz depois: tens que me voltar a dar aquela camisa que eu te emprestei. Enfim, e mais não digo. Porque quando soube isto, mandei uma mensagem à minha mãe, que é uma grande fã da Amália, e disse: olha, sabias desta história? E a minha mãe disse: que disparate.
Se calhar líamos, João, só mais lias o Pele Triste e eu leio com a Alice o Amor Mercantilista. Havia ali mais uma pergunta. Aliás. Havia Peço desculpa, mais- desculpem. Já Não, há. força, claro que sim. Obrigada pela pergunta. Então, o Sérgio Godinho é um poeta que me inspira muito, como eu já disse antes. Há outros poetas. É curioso porque eu não leio muita poesia, a verdade é essa. Pronto. Leio muita prosa, ficção e ensaio, mas não leio assim muita poesia. Mas houve fases na minha vida em que li, até posso dizer, em que obcequei com alguns poetas em particular. Houve na minha adolescência e idade adulta, obcequei muito com a Sofia de Melbrenner. E há várias coisas que eu revejo na forma como eu penso e como eu escrevo e como eu penso a poesia, que eu sinto que são herdeiras dessa experiência de conhecer a poesia da Sofia de Melbrenner. Uma simplicidade quase decantada que eu admiro muito na poesia dela. E houve uma fase também, por causa de uma, não lhe posso chamar uma peça de teatro, mas de uma performance que eu fiz com um grupo há muitos anos, à volta da poesia do Ari dos Santos, que conheci muito e comecei a ler e li muito nessa altura a poesia do Ari dos Santos e também não sei se reconhece em mim coisas da poesia do Ari dos Santos, mas reconheço muito a poesia dele, como não só no seu valor poético e também político, e também na poesia que ele escreveu para música, mas também no seu valor enquanto, de certa forma, baluarte da poesia queer portuguesa. Sim, eu acho que diria esses dois poetas em particular. Obrigada. Pele triste. Tocas na minha pele triste como um pêndulo, balançando entre a carícia e a sentença. Tocas na minha pele triste. E eu sei, eu entendo. A terra morta já não interessa, já não interessa. Quem chove nela, nem quem espalhou o sal. Para provar que não estou morto. Para provar que não estou morto, eu escrevo. E só durante a madrugada, recluso da noite, forjo um conforto, mar imenso de crudo onde não inventaram a palavra porto. Vida de fuga, farol de nada. Para provar que não estou morto, faço planos e envio dedicatórias. E de tudo o que purgo, fico mais gordo. Que comer lembra-me de viver e a fome levanta-me ainda que torto. Grandes mentiras, pequenas vitórias. Para provar que não estou morto, falo de mim, mas nunca tão fundo. Dobro-me e beijo um joelho absorto. E por muito que durma, quem se anima a sonhar sempre tem um corpo, meninges que ardem mais do que o mundo. Para provar que não estou morto, eu lancei as sementes ao vento. Para provar que não estou morto, eu cantei o meu fundo lamento. E não sei o que sobrou. Amor mercantilista. A memória é um bicho traiçoeiro. O que resta em mim do teu amor mercantilista? Lembro-me com mais nitidez daquela madrugada em janeiro, no quarto da Laura. Tão escuro que apenas adivinhava os contornos do teu corpo. E beijavas-me a testa, arrebatado. A cara inteira, A testa, os olhos, o nariz, os lábios, o pescoço. repetindo em surdina I love you, I love you, I love you. Eu acreditei por uns instantes, quis fingir continuar a acreditar para poder adormecer com o teu coração a bater nas minhas costas. Depois de tudo o que tentei, de tudo o que cedi e comprometi,
foi teu o checkmate mais retumbante naquela tarde de verão? Com o zunir das cigarras a ecoar nos troncos das oliveiras à nossa volta. Disseste que nunca poderias dar-me aquilo de que preciso e que nem querias. Foste cruel porque sabias que era a única maneira de me espantar para sempre. Pediste-me um abraço antes de nos despedirmos. E eu nunca me senti tão gelada nos braços de alguém. Para o teu amor mercantilista, Eu fui uma experiência e perdi drasticamente o valor de mercado. faça as obrigações. Obrigada. Ficamos por aqui, porque o tempo é curto, infelizmente. Muito poderíamos conversar ainda, Lila. Queria agradecer-te muito e deixar, se me permites, uma coisa que disseste, não aqui, mas noutra entrevista a que eu tive acesso, uma coisa que eu achei muito bonita, que foi: a nossa bandeira é a verdade. E eu gostava de deixar esta frase, porque alguém te perguntou sobre bandeiras e sobre, um bocadinho como a pergunta que te fiz sobre, enfim, motivações, e acho que verdade é uma boa palavra para terminar esta conversa. Queria-te agradecer muito por teres vindo hoje aqui e até já, até novembro, com o Cholagem. Obrigada a todas e a todos.